Olá, turma! Então, nós vamos hoje falar sobre uma coisa que é mega interessante, sobre os grandes desafios, os 7 grandes desafios da humanidade. E quais são os 7 grandes desafios da humanidade? Eu olho para um lado, olho para o outro, porque a gente tem que acompanhar aqui um roteirozinho e ainda responder, e dar like, e dar oi, e convidar a moçada para chamar a moçada. E então, você chama o seu amigo, marca seu amigo, porque o tema é os 7 grandes desafios da humanidade, do ser humano. O ser humano é uma criatura mamífera que se habitua a receber contato e carinho para garantir a sobrevivência. Isso é uma coisa muito interessante, porque isso não acontece, por exemplo, com as cobras, nem com as aranhas. Isso às vezes não acontece nem com um cachorro, só 40 dias é pouco tempo para a mamãe cuidar de um cachorrinho. E os gatinhos em 60 dias já estão super livres de mamãezinha, já sabem se virar e tal. Claro que alguns gatinhos como o meu, eles são mais folgados, eles mandam na gente. O meu é uma nobreza pura, ele chama príncipe, né? Só podia ser príncipe, para ser meu só podia ser príncipe, eu tenho que servir um príncipe. Pois é, não era para falar dos outros mamíferos nem dos outros animais, é para falar de nós como animais. Então tem 7 lugares que são muito terríveis para a gente, que são os grandes desafios, que são os grandes processos de desenvolvedores do negócio chamado vício. Sejam muito bem-vindos todos e chamem as outras pessoas e dá o seu like, dá o coraçãozinho, dá o dedinho para cima, marca o amiguinho, marca o inimigo também, marca quem tá devendo para você. Ai, marca quem tá devendo para você, porque quem sabe a pessoa lembra de te pagar. Marca quem fica saindo de casa sem precisar, marca quem não tá trabalhando porque tá em casa, marca quem você gosta, marca também quem você não gosta só pra de birra, só pra falar assim, ó, escuta aí que você tá precisando, que é sobre vícios. Os 7 desafios da humanidade são vícios. Uau! Hoje a gente vai falar de vício e bebedeira, Carmen, também. E compulsão sexual também. E compulsão alimentar também. Tem algum gordinho, gordinha que você gosta? Bota aí, mostra que você ama essa pessoa. Apresenta ela pra gente, porque nós temos 7 grandes desafios para vencer. E eu vou primeiro explicar como que esses vícios, né? Como que os desafios eles se desenvolvem, porque todo mundo passa por eles. Algumas pessoas passam assim, pum, sem problemas, e outras ficam ali. Blum, blum, blum. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito voltada para o universo do prazer, né? E como eu sou muito voltada para o prazer, fio para cair no vício é 2 palitos. Comendo um bolo de chocolate, eu não me basta um pedaço, eu como 3 pedaços. Eu tô gostando de uma salada, não me basta uma salada. Eu como 3 vezes a salada. Tem gente que come tudo errado, mas nem tem problema de engordar, emagrecer, só porque come, digamos, na quantidade certa. Vício é um que propõe na nossa vida. E, Carmen, isso tem a ver com astrologia? Sim! E eu vou explicar primeiro o porquê. Número 1. Todo aspecto de tensão precede um aspecto de favorecimento. Então, toda quadratura e oposição precede uma cestilha ou trígono. Logo, você sempre tem a oportunidade de mudar. E também sucede, não só precede, como sucede. É por isso que tem aquela frase básica de depois da tempestade, como é que se diz, gente? Escrevam aí, depois da tempestade vem a... Depois da tempestade vem a... Eu quero só ver se alguém escreve aqui. A outra tem vício de chocolate, a outra tem vício de sexo. Quem é que tem vício aí mais, digamos assim, que tá difícil? Vício com álcool, vício de tagarelar, vício de interromper o grupo, vício de ficar mandando conversinha no WhatsApp desnecessária, vício de convidar coisa que não interessa. A gente tem um monte de vício, não importa, cada dia mais novos vícios surgem. Depois da tempestade vem a bonança. Fernandinha, você é nota 1000, parabéns. Então, e por que depois da tempestade vem a bonança? Porque sempre após uma cestilha,
vem uma quadratura e depois de uma quadratura vem um trígono e depois de um trígono vem uma oposição. Se você não sabe disso, vai lá no Carmen Sampaio Astrologar, lá tem tudo de presente para você de graça. Chama a moçada para aprender a apreciar o trabalho da Carmen. Ela deixou lá de presente para você. Ah, que legal! Um monte de vídeo, mais de 130 vídeos disponíveis para você reclamar, falar que o vídeo não tá bom, que tem que falar de novo, explicar melhor. Não importa, o importante é comentar. Por quê? Quando você comenta, eu entendo o que você quer e eu vou entregar o que você precisa. Fechou? Então, os 7 desafios da existência, número 1, né? A gente conversou lá, os 7 medos. E os 7 medos, eles despertam os grandes desafios da nossa existência. Então, o primeiro grande desafio, óbvio, é estar no planeta e aprender a transformar as coisas. Então, o primeiro grande desafio que você enfrentou foi quando você saiu da barriga de mamãe, que você nasceu e conseguiu se alimentar, e conseguiu ser cuidado, e conseguiu ser tão charmoso e charmosa que a mamãe deixou você ser cuidado e amado por ela e por todas as outras pessoas, até os professores, até que você chegou até aqui. Ou seja, você usou bem o seu encanto irresistível. O encanto irresistível é um lugar para aprender a encantar o outro, para fazer com que ele faça aquilo que você não sabe fazer. Se limpar, se cuidar, se proteger quando você é bebê. Então, esse é o período que a gente chama de processo de desenvolvimento lunar. Oh, que lindo! Processo de desenvolvimento lunar tem a ver com as nossas fases, dos nossos humores, dos nossos desconfortos, né? E os 7 desafios da existência, eles são o quê? Seja bem-vindo, croata! Os 7 desafios da humanidade são, primeiro, ajudar o outro a te ajudar, porque quando você é bebê, você tem que ajudar o papai e a mamãe. E como é que você ajuda o papai e a mamãe? Gritando, mamãe, chorando, berrando para ele vir, para ela vir para cuidar de você. E aí, quando você foi muito bem cuidado nessa fase, e você passa para a próxima fase, que a mamãe fala o upa-lelê, a fase do upa-lelê qual que é? Quando você tem 3 anos, você leva um tombo, e aí você vem desesperado, e a mamãe fala upa-lelê, e aí você levanta, o upa-lelê é mais legal do que chorar. E aí o que acontece? Você começa a se tornar uma pessoa mais proativa. Você não sabe raciocinar. Você só sabe que a mamãe gosta de upa-lelê. Ou a babá, ou o papai, quem cuida, a vovó, quem cuida da criança. Se a criança não aprende o upa-lelê, quem aqui aprendeu o upa-lelê, escreve para mim, upa-lelê, porque tem muita gente que nunca fez o upa-lelê. Upa-lelê é assim, gente, chegou o boleto, você tá com pouca grana, mas você fala upa-lelê para você trabalhar, ganhar dinheiro e pagar o boleto. Só que quando a gente é criança, não nos ensinam que a gente tem que fazer mais upa-lelês, ou seja, aprender a abraçar os desafios. Então, os grandes desafios, os 7 maiores, estão ligados aos universos onde nós somos super protegidos. Quem aprendeu o ukulele já é um ser humano com upgrade. Parabéns para sua mãe, parabéns para o seu pai. Pensou que eu ia falar parabéns para você? Não, eu falo parabéns para o seu pai, para sua mãe e para quem cuidou de você, para sua vovó, para o seu vovô, para o seu titio, para sua titia, para o seu irmãozinho mais velho, para sua irmãzinha mais velha. Por quê? Se eles te ensinaram o ukulele, tem uns ukulele que é tipo tapa na cara, né? Que te leva para frente, né? São aqueles empurrões assim de, vai ficar chorando aí? Bola para frente. Só que tem gente que para no ukulele e não quer sair do lugar e quer que o tempo todo as pessoas fiquem cuidando delas e sem dar nada em troca. E o que ela acaba perdendo? O encanto irresistível de poder ir para frente. Tem coisa mais encantadora que uma pessoa que mesmo na adversidade ela vence? Por isso que a gente gosta de história de herói e tal. Então, os 7 desafios da existência, eles estão correlacionados a você aprender a tomar para si a consciência plena no seu coração, no seu interno, com muita paixão. Respira fundo agora, respira bem fundo, assim, sente o poder da existência.
potência de você se sentir vivo. Porque estar vivo é uma grande oportunidade. Porque você não tem um corpo só, você tem muitos corpos. Só de brincadeira, sim, só de brincadeira, são 32 corpos conhecidos. E existem 7 que garantem que se você os ferir, é possível que você não fique mais por aqui. Credo, Carmen, quer dizer que eu desapareço se eu perder um dos corpos? Sim, tá? E aí a gente vai chamar estes corpos de capacidade de integração com o todo. É você com a vida. Então você é fogo, terra, ar, água. E aí você é a quinta essência. E aí você é desenvolvimento intelectual. E aí você é desenvolvimento anímico. Eu vou traduzir tudo isso. Vamos lá? Vamos começar? Quem quer a tradução, escreve eu quero a tradução. Porque se as pessoas não querem a tradução, porque elas já sabem a tradução disso, eu não preciso ficar falando, né? Eu quero a tradução. Quem é que vai escrever eu quero a tradução para eu poder traduzir? O Palelê de novo. Vamos ver aqui quem é. Fernandias é muito delícia. Ana Paula, seja bem-vinda. Yara, linda, querida. Bom, como ninguém falou que quer a tradução. Eu quero a tradução. Apareceu aqui sempre você, croata, você, Fernandinha, você, Moraes. Vamos embora. Todo mundo chegando aqui. Firmeza, vamos lá. Objetivamente, gente, nós temos 7 corpos iniciais que garantem a nossa vida. Os outros corpos, a gente vai conversar. Os outros 25, a gente vai conversar em outras pétalas deste nosso trabalho, né? Mas o primeiro fogo, o primeiro corpo é o corpo fogo, que a gente chama também de corpo igíneo, que é a capacidade de respirar quando você chega no planeta. Quando você chega no planeta Terra, depois de sair de barriga de mamãe. Porque quando você sai da barriga da mamãe, antes de sair de lá, você tem todo um cabedal de facilidades que a mamãe te dá. E com a informação genética que papai te deu. Então, papai e mamãe, eles são muito importantes. Porque papai, com aquela bolsa mágica escrotal, garantiu que 50% você fosse você. Mas não gosto do meu pai, tô bravo com ele, que ele não isso, não aquilo. Para de nheca. Bota um upa-lelê e papai, obrigado, parabéns, papai. Porque você tá aqui. Se você tá aqui, papai venceu. Papai venceu. Você, apesar do seu choro, seu cagão, sua injeção de saco, papai cuidou de você, nem que seja só pelo informe genético. E só por isso já tá valendo. E aí, a mamãe abrigou você. Quando você tá lá dentro, você recebe 5 corpos: fogo, terra, ar e água e quinta essência. Eu vou explicar tudo direitinho. E você recebe o outro corpo, que é o corpo social, quando você sai. E esse corpo social é você com as outras pessoas. E esse lugar que parece tão ser as outras, na verdade, está muito conectado com você. Às vezes a nossa psique, ela tem que avançar em terrenos tão importantes, tão secretos, que o nosso mapa astral traduz o que acontece na hora do nascimento. Inclusive, a possibilidade de morte da mamãe quando a gente ainda é criança, a possibilidade de uma mudança de casa, tudo isso está lá na carta astrológica. É mágico, por isso que é tão importante a gente aprender sobre a gente, para a gente perceber com lucidez quanto que os nossos pais enfrentaram a adversidade para a gente conseguir chegar aqui. E aí, se eles enfrentaram essa adversidade, significa que o nosso inconsciente já tem uma competência gigantesca de resolver problemas. Você não acha isso maravilhoso? Eu acho incrível, acho delicioso, acho maravilhoso viver uma vida onde você consegue reverenciar aqueles que garantiram que você chegasse. Para começar. E aí, Carmen, e os 7 desafios da humanidade? Primeiro desafio, nascer. Segundo desafio, aprender a se desvencilhar do conforto. Oi,
por que eu vou querer fazer isso se estava tão bom? Porque você um dia foi beber, um dia recebeu o colinho, um dia engatinhou, um dia andou. Então, quem não sabe de se desvencilhar das zonas de conforto, não consegue aproveitar as coisas boas da vida. Ô, Carmen, não tô gostando, eu gosto só de conforto. Quem gosta só de conforto vai cair no vício. E qual a diferença entre vício e virtude, Carmen? Ai, eu vou contar. O vício é o seguinte, é um prazer que te traz dor. Ok, vício. Grava aí, gente, escreve aí pra mim. Vício é um prazer que traz a dor. Vício é um prazer que traz a dor. Vamos de novo. Vício é um prazer que traz a dor. Escrevam. Vício é prazer que traz dor. E a virtude? Essa gente, essa moçada linda já está escrevendo. E o que é a virtude? A virtude é a dor que traz o prazer. Uau! Como assim? A virtude é a dor que traz o prazer. Uau! Então, quando nós nos tornamos mesquinhos conosco e com o mundo, nós caímos facilmente no vício. Por quê? Porque a gente tem sede de prazer imediato, tá? E a sede do prazer imediato leva o cérebro a voltar a um estado infantil. Ele fica pensando que ele é bebezinho de novo, mesmo quando tem 50 anos de idade. E aí ele fica lá pegando aquela experiência lá remota de quando tinha 2 anos, se caga todo, né? E, e depois o que ele quer? Quer colo, quer que os outros fiquem servindo. Por exemplo, quando a gente tem uma situação de doença, gente, doença não é inocência. Cabeção, você não é inocente quando você tá doente. Você é um irresponsável. Ai, foi um acidente, Carmen. Irresponsabilidade também. Eu sofri um acidente, os médicos me salvaram, me costuraram, me salvaram a vida, mas aquilo aconteceu porque eu estava irresponsável. Entende isso? Ai, Carmen, mas e quem nasce doente? Quem nasce doente está ajustando os códigos do DNA dos ancestrais. Todas as lives eu tenho que falar sobre isso, porque isso é bem delicado de resolver. E eu sei disso? Me pergunta como é que eu sei disso. Tem gente que está aqui no grupo que já sabe, né? Olha, gente, não existe doença na inocência, ok? A doença não te torna um inocente. A doença te torna um irresponsável. Ah, mas eu tenho diabetes desde a infância. Você tem diabetes desde a infância porque você tem na alma uma experiência de autorregulagem para aprender a espiar os desafios que a sua alma veio fazer nesta existência. Fechou? Não importa qual é a doença, tá? Então, por que é tão importante a gente falar das doenças? Porque uma pessoa, quando ela está doente, ou quando ela tem um estado perpétuo de condição patológica, vamos colocar assim, seja temporária ou não, o que acontece? É a alma conversando com o corpo, para que ela possa ajustar os seus sistemas, ok? E aí a gente vai vencer os desafios, os 7 desafios da humanidade, que são: nascer. Aprender a sair da zona de conforto, porque você não vai ser um bebê a vida toda, né? Não dá para ser bebezinho a vida toda. E o terceiro grande desafio do ser humano, qual que é? Aprender a receber, porque se ele não aprende a receber, caraca, ele fica muito, muito avarento e ele não sabe dar. Então a gente tem que aprender a receber. Ah, então que legal aprender a receber. Aprender a receber a bronca, o chamado, a multa, a encrenca, a vizinha chata, a Carmen reclamando você. Tudo tem que aprender a receber. Aprender a receber não é essa coisa legal, gente. Tem que aprender a receber os desafios que a vida oferece. São os 7 desafios, esse é um deles, né? Porque se você não aprende a receber, você não vai saber dar. Então, aprender a receber com acolhimento. O bebê chorão, a vizinha reclamona, a Carmen exigindo de você uma melhoria de espírito, o padre, o pastor, a mãe de santo, quem quer que seja. Aprende a receber.
E aprender a receber significa assim, a pessoa falou uma impropriedade para você, uma grosseria para você. O que que você vai fazer? Você vai olhar para ela e falar assim: "Muito obrigado que você está me alertando, mesmo que você não concorde". Aí por quê? Porque você tem que agradecer. E por que, Carmen? Porque às vezes aquela pessoa, na incongruência dela, na grosseria dela, na estupidez dela, ela tá te alertando para onde você está errando sem perceber, entendeu? Ontem eu recebi uma reclamação assim de uma das alunas. Carmen, não entendi nada. Adorei tudo, mas não entendi nada. Eu olhei para ela assim, muito obrigada, porque agora eu tenho que melhorar minha linguagem. Isso foi muito legal. E por quê? Quando o outro reclama, quando ele dá a multa, quando ele é um alerta, porque é o alerta de que não está acontecendo uma congruência na comunicação, de que você não respondeu ao externo, né? E quando você dá esse espaço, começa a acontecer o quarto desafio, que é o desafio de dar. O que que você tem para dar? Qual é o dar da sua vida que está valendo a pena? Né? Porque quando você aprende a dar, que é o quarto desafio, é dar. Se o terceiro é receber, o quarto é dar. Tá? E aí surge o quinto desafio, que é a continuidade, que a gente vai chamar de organização disciplinar. Cada ser humano tem um tipo de disciplina diferente. O grande erro nosso é que a gente pensa que existe uma disciplina que serve para todo mundo. Não, cabeção. Tem disciplinar humano que, por exemplo, ele é simplesmente fazer fora do horário das outras pessoas, porque é a disciplina daquela natureza. Tem gente, por exemplo, que é notívago, tem gente que é matutino, tem gente que é vespertino, matutino que é da manhã, vespertino que é do final da tarde, notívago que é da noite. Então, cada um de nós, e isso tá no mapa astral? Tá no mapa astral. Por exemplo, um notívago que você experimenta, obriga ele a fazer as coisas sempre pela manhã, a probabilidade dele ser produtivo é menor. Por quê? Porque ele é notívago. Mas isso não é por adaptação social? Pode ser. E quando é por adaptação social, existe um déficit fisiológico. Por isso que é muito importante a gente aprender a sentir o próprio corpo. Descobrir se é vespertino, se é matutino. Por quê? Porque isso vai resolver o quinto exercício, o quinto grande desafio, que é a questão disciplinar. Né? Então, nascer, se manter, aprender a encantar para fazer com que o outro possa contribuir e colaborar, ou seja, deixar. O que isso quer dizer? O que é que você está oferecendo para o mundo para ele te acolher? Né? O que você está dando para o mundo para ele te ajudar? O mundo te ajuda, a vida te ajuda, mas o que você está oferecendo? Que trabalho, que leitura, que oração, que dança, que música, que limpeza, que ordem. Todo mundo quer salvar o mundo, mas ninguém quer lavar a louça para a mãe. Assim não vale, né? Assim não vale. Então, vamos voltar. Os 5 desafios até aqui, o quinto é o mais difícil, porque a gente pensa que disciplina é fazer igual a todo mundo, e não é, ok? Mas na questão do Covid tá? Na questão do Covid a gente sabe que é. Disciplina é quando você faz aquilo que o mundo precisa para fazer o melhor para todos. Pô, agora mudou tudo. Como assim, Carmen? Disciplina é fazer aquilo que precisa ser feito? Uau, exatamente! Disciplina. Quem aprendeu, escreve aqui. Disciplina é saber fazer aquilo que precisa ser feito na hora que precisa ser feito. Isso é disciplina. Tá? Disciplina não é só acordar todo dia à mesma hora, comer na mesma hora, trabalhar na mesma hora e fazer sempre a mesma coisa. Isso aí é rotina, que também é uma coisa legal. Mas é rotina, não é disciplina. Uau, ok? Para ficar mais compreendido, na escola, quando a gente está lá na escola, a gente tem o quê? As disciplinas. Uma disciplina que dá uma ordem, uma organização mental para você ir aprendendo diversas coisas diferentes. A disciplina de inglês, de português, de matemática. Da minha época era OSPB, vocês nem sabem o que é isso.
O SPB era Organização Social, era isso, mas enfim, era para a gente aprender a organização da nossa existência. E aí você tem disciplina. Então, disciplina é responder ao mundo como ele precisa. Então, quando você entende essa comunicação, para cada um vai ser de um jeito. Para algumas pessoas é com horário pré-marcado, para outras pessoas não necessariamente. Então, o universo da disciplina é um pouco mais amplo e é um dos 5 desafios, dos 7, né? É o quinto desafio que eu entendo que é o que mais a gente erra. E por que a gente erra mais nele? Porque a gente às vezes pensa que a disciplina da gente é igual aquela que serve lá para o fulano, para o Beltrano, né? E não é. Com o tempo, se você fizer uma grande observação, cada uma das pessoas que vencem desafios significativos, de modo geral, elas são disciplinadas em responder à altura para as necessidades da coletividade e as suas individuais antes. Por quê? Porque ela precisa primeiro respeitar a sua própria individualidade. E aí, qual é o sexto desafio? Usar a disciplina para ir para o próximo nível, sair do lugar da zona de conforto, a gente aprende lá na tarefa 3. Mas na sexta tarefa, mais do que ir na tarefa de conforto, é multiplicar aquilo que você sabe. Este é o outro grande desafio. Por que é importante aprender sobre esses desafios? Porque a gente vai entender melhor a questão de vício e virtude. Vamos lembrar, vício é o lugar do prazer que leva para a dor. E virtude é o lugar da dor que leva para o prazer. Fechou? E aí, tá tudo ok? Quem concorda, quem entendeu, dá coraçãozinho, escreve aqui, porque isso é um assunto muito importante. Quando a gente aprende a vencer os 7 desafios, de alguma forma, a vida fica mais encantada. Por que ela fica mais encantada? Você tem mais saúde, mais tranquilidade, mais paz de espírito. Quando as coisas não dão como você quer, você sabe que você deu o seu melhor. E é isso, o barato aqui é a gente saber que deu o melhor. E quando você dá o melhor, a vida vai te dar outro melhor ainda, maior ainda, mais legal ainda. E aí, Carmen, qual que é o sétimo desafio? O sétimo desafio é o que eu considero o que me incomoda mais, sabe? É dar limite. Nossa, como eu odeio limite, eu não gosto de limite. Ai, Carmen, eu não suporto limite. Ai, me deram limite, cortaram minhas asas, me machucaram, não deixaram eu fazer o que eu queria. Você queria cagar no tapete persa? Não pode, né? Tipo, nem gatinho pode fazer isso. Você vai fazer? Ora, tá errado. Limite. Saber lidar com o limite. Olha só como limite é diferente de disciplina, é diferente de ir pro próximo nível, é diferente de tudo, né? Porque o povo quer cagar no tapete persa, ainda achar que tá bom, ainda quer achar que tá com cheiro de perfume. Tá errado, velho. O limite é o terreno de você aprender onde é o teu lugar e o lugar do outro. Vamos pegar um exemplo de limite, que é uma coisa super séria, que é um problema atual muito comum, né? A pessoa pega o que é do outro. Falta de limite. Ah, ladrão é falta de limite? É. A pessoa ofende o coletivo com sua estupidez, com seu comportamento cretino. Isso é falta de limite. O que é isso? Falta de pai e mãe para dar limite para a pessoa. Não importa se você teve pai e mãe. Pai e mãe é quem cuidou de você também, né? Claro que tem papai e mamãe biológico, mas tem papai e mamãe de cuidador, né? O cuidador não cuidou direito da figura, ela vai lá, toma uma atitude que leva todos a uma autodestruição. A gente nem precisa citar nome, porque a história tem tantos, né? Esses são os caras, as pessoas, as donas, as figuras, as criaturas que acham que tá certo. Por quê? Elas não aprenderam sobre os 7 instrumentos de grande desafio da humanidade. Poxa, mas o encanto irresistível é um desafio? É, por quê? O encanto, gente, não é só ser bonito, bacana, legal, gentil. O encanto é você tocar o coração do outro com algo que possa levá-lo a ir para o próximo nível. Ou seja, se você está aqui só fazendo peso para ganhar dinheiro, pagar boleto, tem alguma coisa errada. Gente, tô falando com clareza? Porque
Os 7 passos, quem aqui aprendeu os 7 passos hoje, comece a escrever eles para mim, por favor, porque eu quero ver aqui. Não entendi o espaço do outro. Olha, Fer, todo mundo tem um espaço que é o seu e o espaço do outro. Então, quando eu aprendo que para eu entrar no terreno do outro eu tenho que pedir licença. Exemplo de falta de limite: ladrão, ladrão. Roubar é um ato, roubar projeto, roubar ideia, roubar coisa, falar mal do vizinho, falar mal de qualquer pessoa, gente que futrica, tudo isso é falta de limite. Por quê? Que a pessoa não aprendeu o alto valor. Então, quando você vir alguém, é, vou dar aqui um presentaço para vocês agora, tá? Tem gente que acha que ser assaltado é inocente. Não é. Ficar doente e ser assaltado não tem inocência. Tem uma conversa com o universo da psique e com o mundo exterior, ok? É. Por exemplo, tem um caso de uma cliente minha que é muito especial. É uma história bem interessante. Ela foi estacionar o carro, deixou o carro num lugar que era considerado, digamos assim, vulnerável, mas era um lugar que ela poderia ter estacionado e estacionou, deixou o carro lá na rua com aquele eh, com aquele bloquinho de autorização das 2 horas, eu esqueci como é que chama esse nome. Bom, não importa. Ela estacionou o carro. Para falar de limites, tá, gente? E ela é uma pessoa super regrada, muito organizada, tempo, hora, vai dar aula, faz, volta, tudo muito, muito centrada. Ela deixou o carro lá. E eu falei assim: nossa, amiga, você vai deixar o carro aí? Esse lugar não é muito seguro. Ela falou assim: não, tá tudo bem. O carro tem seguro, vamos embora. O lugar não é seguro, o carro tem seguro. Bom, quando a gente volta, o carro tinha sido. Levaram, roubaram. Como assim? Nossa, que loucura. Nossa, Carmen, você falou que não era legal deixar o carro aqui. Você não sei por que eu falei. Ah, ela pegou e relaxou. Falou: não, tá no seguro. Eles vão resolver isso para mim. Mas falou numa tranquilidade de dar inveja. Bom, resumo da ópera. O carro velho dela estava avaliado em aproximadamente 38 mil reais. E ela recebeu um carro de 65 mil reais do seguro. Ninguém sabe por quê. Ninguém sabe por quê. Mas ela virou assim: por que você acha que eles me deram um carro com valor maior? Eu virei e falei assim: porque você é muito disciplinada. Ali tinha um presente. Ela era uma pessoa que a disciplina não era uma coisa do espaço seu e do outro, né? E ela é uma pessoa com os 7 desafios muito bem organizados, de limite, de consciência de limite e de disciplina. Ela tem muita consciência de limite e consciência de disciplina. E ali, na hora que ela recebeu esse carro, é como se existisse assim, nada vem do nada, né? Porque são anos e anos e anos e anos e anos na disciplina. E de repente, do nada, a vida vem dar-lhe um presente. Né? Dar-lhe um presente do nada? Não. É porque existe uma continuidade. Bom, para dar um exemplo sobre isso, por mais de 20 anos ela pagou o seguro e nunca precisou dele. Ou seja, ela já tinha pago aquele valor. Né? Muitas vezes, provavelmente. Tá aí, o que isso tem a ver com os 7 desafios da vida? Gente, cada presente, cada desafio, cada dificuldade, cada perrengue que você enfrenta, foi você que plantou. É isso que eu quero te dizer. Seja bem-vindo, Gael. É isso que eu quero te dizer. Porque não, você não é tão inocente quanto você pensava. Ao respeito com relação às questões de doença, eu recebi lá no grupo de estudos uma colocação assim: ai, Carmen, acho você muito malvada falando desse jeito. Acho uma inconsistência. Como você vai explicar uma criança que nasce com problema do coração? E eu, que já sabia que esse tipo de problema sempre acontece na classe, eu disse assim: escuta, me conta a história dessa criança. Ah, o pai e a mãe se amam, estão casados, estão juntos, e o avô tinha registros, a gente começa a conversar, blá, 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 tinha registros de violência doméstica. Oi? Entende? Como assim? A criança, neto, estava arcando com aquela responsabilidade? Sim.
Ele morreu de ataque do coração num ato de violência doméstica que era o contínuo e o normal dele. A criança vem para resgatar a história familiar, para poder existir ali uma conexão para ainda honrar aquele avô. E a forma de honrar das crianças é muitas vezes buscando atenção adicional, para poder reorganizar o sistema. Ou seja, cabeção, não adianta tentar passar a perna na vida, porque ela tem seu próprio sistema de organização. Então, a melhor coisa que você pode fazer é trazer para a consciência o que está a seu alcance fazer e dar de verdade o seu melhor. E aí, para fechar com chave de ouro, eu vou trazer aqui para vocês um presentinho que a gente conversou essa semana, que as 7 virtudes, que são aquele lugar da dor que leva ao prazer, a humildade. Tem gente que pensa que humildade é pobreza. Gente, humildade tem nada a ver com pobreza. Não mistura lé com cré. Não é, ok? Humildade é o ato de aprender a receber, ok? Então, seja receber a chamada de atenção, o elogio, o reconhecimento, sem dar super valor para um elogio. Nossa, Carmen, seu cabelo tá horrível. Ai, tudo bem. Nossa, Carmen, seu cabelo tá lindo. Ah, tudo bem, tá tudo bem. Se tiver bem, se não tiver, também, entende? Dá menos importância porque os outros dizem e dar mais importância para o que você oferece para a vida. Olha que trabalho que é. Dar um pouco mais, humildade é dar mais importância para o que pode ser ofertado, ok? Tipo, humildade. Seu carro quebrou, mas você vai no aniversário da sua amiga, nem que seja de patinete, mas você vai, é humildade, firmeza de propósito, é generosidade, você é amigo, você é amiga, você vai estar lá, entende? Ah, mas você está na Austrália, então pelo menos manda uma mensagem. Humildade é entrar no terreno do outro com cuidado, com carinho, sabendo receber o que ele tem, né? Humildade, por exemplo, é quando você tem muito, muito, muito para dar e você dá sem fazer o outro se sentir pobre. Que lindo quando isso acontece, né? Você dá de um jeito que ele se sente rico de receber. Isso é humildade. E generosidade, o que é? É quando você pega o melhor que existe em você e entrega para o mundo. Aí o que a generosidade faz? Ela cura a avareza. Porque olha, uma das coisas super sérias, a avareza traz problema de anorgasmia. Eu vou repetir. Quem sabe que é anorgasmia, escreve aqui. Quem tá nas lives sabe. A avareza traz dificuldade de entrega, logo problemas de ordem sexual. Credo, Carmen, assim? Sim. Isso tem relação com o quê? Marte e Saturno. Marte e Saturno. Não pode ser avarento. A generosidade cura o corpo, a paciência também. Se você quer fazer um sexo só rapidinho, tudo de qualquer jeito, lambrequete, também, avareza com contato. Você vai